Pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre interrogatório do réu. Processo penal, prova, terceira parte. Nós falamos na aula passada sobre o exame de corpo de delito e hoje nós falaremos sobre o interrogatório do réu, tá bom? Interrogatório. Primeira coisa é o seguinte, senhores, o que é o interrogatório? Eu digo o seguinte, que o interrogatório é a oportunidade que o réu tem de contar a versão. Ou também você pode dizer que o interrogatório é a inquirição, são as perguntas, feitas pelo magistrado ao réu. É isso? Então, fulano vai ser interrogado, ele vai ser ouvido como réu em juízo. Professor, só tem interrogatório na fase do processo? Você está perguntando se tem interrogatório só na fase do processo ou tem interrogatório também no inquérito policial. Tem também, o sujeito ele presta declarações, ele é ouvido também na fase do inquérito policial, tá certo? Então, interrogatório é o ato pelo qual o réu é questionado sobre duas situações. A pessoa dele, quem ele é, filho de quem, RG, CPF, a qualificação, nós veremos isso, e depois sobre os fatos, se são verdadeiros ou não, a acusação que pesa contra ele, tá bom? Tá? Senhores, antes de entrar nos artigos, que nós vamos debater os artigos e tal, você já viu o conceito, cuidado com aquelas situações do seguinte, que, por exemplo, já caiu no concurso dizendo o seguinte, que o interrogatório do investigado é o último ato do inquérito policial, uma vez que o delegado precisa de maiores elementos para poder interrogar o investigado. Falso. O CPP não determina se, na fase do inquérito, que seja o primeiro, no meio ou no fim do inquérito. Não. Tanto é verdade que o sujeito que é preso em flagrante, ele já é interrogado no flagrante. E o flagrante já é uma peça do inquérito policial, porque ele inaugura o inquérito policial, ele abre o inquérito policial. Então, não é verdade dizer que no inquérito policial, o interrogatório é o último ato do inquérito. Negativo, tá bom? O delegado pode ouvir o investigado a qualquer momento. Agora, cuidado. No processo, durante a ação penal, o interrogatório é o último ato da audiência. Como assim? Estamos num processo, eu sou réu, você que está me ouvindo é testemunha, tem vítima e tudo mais. Tá? Senhores, eu, réu, vou ser o último a prestar declarações naquele processo. Você, testemunha, vai ser ouvido antes de mim. Isto durante o processo. Durante o processo, sim, o interrogatório é o último ato da instrução. Agora, cuidado, hein? Porque na lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, o interrogatório na lei de drogas é o primeiro ato da audiência, tá certo? Então, cuidado. Se cair lei de droga no seu concurso, cuidado. O interrogatório do réu, na fase da ação penal, quando se tratar de lei de drogas, tem uma exceção. Desloca-se para o primeiro ato da audiência. Por exemplo, você é policial, eu fui preso em flagrante por tráfico de drogas, tá certo? Você e mais 3 colegas são testemunhas. Na audiência, vocês serão ouvidos primeiro e depois... eu serei interrogado primeiro e vocês depois de mim, tá bom? Agora inverte. Se for um crime de roubo, por exemplo, Vamos lá, vocês 3 policiais e eu, réu. No roubo, porque não é lei de drogas, não tem procedimento especial, vocês, testemunhas, serão ouvidos primeiro e depois, no final, o réu. Tá certo? Na lei de drogas, o réu é o primeiro a ser interrogado, fora disso, ele é o último a ser interrogado, é o último a prestar esclarecimento, a prestar declaração. Tá bom? Aqui, senhores, o artigo 185 diz o seguinte, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído ou nomeado, tá bom? Aqui, esse artigo 185 faz referência ao inquérito policial na fase judicial.
judiciária, tá certo? Porque ele fala, ó, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, e a autoridade judiciária é na fase do processo, tá bom? Aqui esse artigo faz referência a isso, mas cuidado. É possível interrogatório na fase do inquérito? Sim. Agora, na fase do processo, vi os detalhes para você, ó. Primeira coisa, professor, é discricionariedade ou obrigação do juiz ouvir o réu? O CPP fala, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado. Não está dizendo poderá ser qualificado e interrogado. Não. Então, não é discricionariedade do juiz. Se o réu comparecer, o juiz está obrigado a ouvir. Por exemplo, você é juiz, eu sou réu. Você está convencido, porque tem testemunhas e tudo mais, as testemunhas vão prestar declaração na minha frente, antes de mim. Você, no final da audiência, porque já está 6 da tarde, sei lá, começou a audiência 1 da tarde, você falou assim, não quero nem ouvir o Marciano réu, eu já estou convencido. E olha que eu estou ali na frente, esperando, estou lá na secretaria esperando, tá certo? Senhores, está errado, o juiz não pode fazer isso, porque é obrigação, é direito do réu prestar os esclarecimentos, a menos que o réu esteja foragido, decreta-se a revelia dele, senão é direito dele ser interrogado, tá bom? Cuidado, senhores, será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, do seu advogado. Então, se perguntarem para você, é obrigatória a presença, melhor, o acompanhamento por advogado? Sim, obrigatório. Na fase judicial, na fase do inquérito, é obrigatória. A presença, o acompanhamento de advogado? Não. Senhores, o Eike Batista não foi preso, tá certo, né? Não está respondendo aí? Imagina os senhores que ele chega lá sem advogado. No processo, o juiz vai nomear um defensor para ele. No inquérito, não precisa, tá bom? Tá? O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído, que ele esteja pagando, ou nomeado pelo juiz. No caso, defensor público ou defensor dativo. Defensor dativo é aquele nomeado só para aquele ato, tá bom? Ou um advogado particular que foi nomeado para aquele processo. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum e entre este e o preso. Senhores, isso aqui é para falar para você do direito do réu sobre entrevista prévia. Como assim? Conversar com o cliente. Imagina os senhores que eu fui fazer uma audiência aí na sua cidade. Saí de Cuiabá e fui fazer uma audiência aí na sua cidade, tá bom? Fui fazer uma audiência lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não conheço, tá certo? Eu fui contratado pela família do réu e tudo mais, cheguei em cima da audiência. É direito do réu conversar com o seu advogado antes de ser interrogado. É um direito dele. E não é conversar na frente de todo mundo, porque ele fala, entrevista prévia, você entrevista antes de ser interrogado, reservada, ou seja, tem que arrumar uma sala para o defensor e o réu conversar. Então, é direito do réu conversar com o seu advogado antes de prestar esclarecimento. Mesma coisa ocorre, mesmo direito ocorre quando for por videoconferência. No videoconferência, o réu está lá no presídio e tem um advogado lá na audiência, lá na sala com o juiz. A lei fala que é direito do réu que estiver lá no presídio ter um telefone para conversar com o advogado que estiver lá na sala de audiência. Lá no presídio, junto com o réu, também estará um advogado. Tem que colocar à disposição também do advogado que estiver no presídio um canal telefônico para conversar com o advogado que estiver no fórum. É direito, por isso que fala, entre este e o preso, ou seja, entre o advogado que estiver na sala da audiência e o preso.
ou entre o advogado que estiver no presídio e o advogado que estiver na sala de audiência. Nós teremos um tópico aqui só de interrogatório por videoconferência, tá bom? Local do interrogatório. Se perguntar para os senhores, o interrogatório ocorre onde? Simples, senhores. Se o réu estiver preso ou se o réu estiver solto. Se o réu estiver preso, o interrogatório, diz o CPP, o juiz vai até o presídio para ouvir o preso. Ou, se não tiver estrutura no presídio para acolher o juiz, o presídio tem... E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital, a banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.